Olá, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da UFC Sobral, eu sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico. E hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 5 da nossa apostila, o estudo da evolução humana. Bom, como vocês podem ver aqui é o meu roteiro norteador, então vamos lá. A evolução humana, ela compreende um processo de mudanças que originou os seres humanos atuais e os diferenciou como uma espécie. As nossas características próprias, elas foram construídas ao longo de milhares de anos com a evolução dos primatas antigos. Darwin foi o primeiro a propor cientificamente a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os chamados macacos antropóides. Relembrando, isso é muito importante falar que Darwin nunca falou em um parentesco direto, e sim numa descendência direta. Bom, os antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral em comum há mais ou menos 8 a 5 milhões de anos. A grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides. Aqui a gente fala do chimpanzé. O chimpanzé é esse daqui, que está bem próximo ao homem, né? Olhem aqui o cursor. Bom, aqui nós temos um filograma, né, uma árvore filogenética, que nós temos os prosímios primitivos. Eles vão originar os prosímios atuais, os macacos do Novo Mundo e do Velho Mundo, os hominídeos, né, que compreende tanto aos pongídeos, que são o gibão, orangotango, o chimpanzé e o gorila, e como também vai originar os hominídeos propriamente ditos, que são os homens. Durante essa escala evolutiva, nesse braço filogenético, nós temos a presença de alguns dos descendentes dos homens atuais. Então, a evolução da espécie humana ela foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos, quando populações de primatas do noroeste africano se dividiram em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente, ou seja, uma população foi para um canto e outra foi para o outro, fazendo assim uma especiação. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. Já o segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, com poucas árvores, como as savanas africanas, dando origem aos Homo sapiens. Claro, num processo de milhares e milhares de anos. E aqui nós falamos que o continente africano é o berço da humanidade, porque foi devido às condições ambientais da savana africana que originou os primeiros hominídeos. São etapas da evolução do ser humano. Bom, nós começamos tudo com os pré-australopitecos. Eles são hominídeos, por assim dizer, que viveram logo após a separação que originou hominídeos e chimpanzés. Ou seja, quando teve aquela primeira separação no noroeste africano dos primatas, né? Uma parte virou chimpanzé, a outra parte virou esses pré-australopitecos. E esses pré-australopitecos eram basicamente arborícolas. Segundo registro fóssil, nós tivemos principalmente três grandes espécies. O Sahelanthropus chandensis, que o fóssil dele foi encontrado na África. Segundo os estudos dos fósseis, ele era bípede e ele é o ancestral mais antigo da linhagem humana. Nós também temos o Ororhyntogenensis, que o fóssil dele foi encontrado no Quênia. Ele era bípede e viveu há mais de 6 milhões de anos atrás. E nós temos os espécimes Ardipithecus ramidus e Ardipithecus cadaba, onde os fósseis deles foram encontrados na Etiópia. Segundo os estudos, eles eram bípedes e eles foram os ancestrais dos australopitecos propriamente ditos. Ou seja, o gênero Ardipithecus ele deu origem aos australopitecos. Aqui nós vemos fotos de cada um desses. O Sahelanthropus chandensis, esse era o crânio dele. O Ororhyntogenensis, esse era o espécime de crânio dele. E essa é a reconstrução 3D.
E aqui nós temos os ardipithecus, né? Não separadamente a sua espécie, né? Mas aqui nós temos o gênero Ardipithecus, perdão, e como era o crânio dele e a reconstrução 3D. Depois disso, nós temos os Australopithecus propriamente ditos, que foram os primeiros hominídeos a pertencer ao gênero Australopithecus. É um grupo bem diversificado, bem extenso, e é o primeiro dos grupos bem-sucedido. São características notórias do Australopithecus: uma postura ereta, locomoção bípede, uma dentição primitiva e as mandíbulas mais semelhantes com a da atual espécie humana. Segundo o que diz os estudos dos fósseis, eles foram os primeiros a dominar o fogo, que ocorreu no período paleolítico, e assim aprenderam a cozinhar alimentos, tornando a sua mastigação mais fácil, e eles também fizeram, devido ao domínio do fogo, expandiram seu território. Lucy é o principal espécime de Australopithecus que se tem notícia, né? Porque na verdade, o fóssil da Lucy foi o mais extensamente estudado e o extensamente encontrado. É quase uma ossada completa, digamos assim. E a Lucy, ela representava o Australopithecus afarensis. Segundo o que os estudos dos fósseis da Lucy indicam, Lucy morreu de politraumatismo craniano, politraumatismo, na verdade, quando ela caiu de uma árvore de grande altura. É também interessante saber que os Australopithecus nós temos outros, como os Australopithecus africanos, que seu primeiro fóssil, que foi o primeiro fóssil de Australopithecus encontrado. Ele habitou a Terra há mais ou menos 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás. Acredita-se que os Australopithecus tenham coexistido e competido entre si por alimento, ou seja, os espécies de Australopithecus, os espécies do gênero Australopithecus, eles coexistiram e assim competiram por alimento. Todas as espécies de Australopithecus foram extintas. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente o porquê. E uma espécie de Australopithecus teria sido a ancestral do gênero Homo. E o gênero Homo, ele é onde vai começar a ter a formação do Homo sapiens, né? Mais propriamente dita. A existência do gênero Homo só foi possibilitada devido à extinção do Australopithecus, porque senão eles iam competir por alimento num pequeno espaço, e aí está o porquê deles terem sido extintos. Destaca-se aqui o desenvolvimento bem potente do sistema nervoso central, aqui vamos falar do cérebro, e da cognição desses representantes do gênero Homo, além de serem também totalmente bípedes. As principais espécies são Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster e Homo neanderthalis. Bom, falando sobre o Homo habilis, nós sabemos hoje que ele atualmente é classificado como um Australopithecus, ou seja, o estudo da ossada atualmente coloca o Homo habilis como um pertencente ao gênero do Australopithecus, ou seja, hoje é chamado de Australopithecus habilis e não mais Homo habilis. Ele viveu mais ou menos entre 2 até 1,4 milhões de anos atrás. Já o Homo erectus, ele se destaca pela fabricação de utensílios refinados. Aqui é a base de pedra, pele, madeira e ossos. Aqui a gente está quase naquela idade da pedra lascada, né? Da pedra mais refinada, na verdade da pedra polida, né? Ele alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania. Bom, já sobre o Homo ergaster, nós sabemos hoje que atualmente ele é classificado como uma raça, ou seja, como uma subespécie do Homo erectus. Ou seja, hoje ele é chamado de Homo erectus ergaster. E ele migrou para a Europa e para a Ásia, onde originou o Homo neanderthalensis, perdão. E já o Homo neanderthalensis, ele destaca-se pelo corpo adaptado ao frio, ou seja, grande presença de pelos,
a ausência de queixo, a testa baixa, as pernas mais arqueadas, um grande cérebro, a comunicação verbal rudimentar, uma organização social bem estabelecida, o sepultamento dos mortos e outros. Isso mostra o quê? Bom, isso mostra que o Homo neanderthalensis ele já estava desenvolvendo linguagem e desenvolvendo uma comunicabilidade social. Isso mostra que ele tinha respeito aos mortos quando ele passou a sepultar eles. A organização social mostra essa presença desse ímpeto de comunidade. O grande cérebro, alguns estudos falam que ele pode ter tido um cérebro maior do que a atual espécie de Homo sapiens sapiens. E outras coisas falam que ele foi um dos grandes potenciais dentro do gênero Homo. Aqui nós temos alguns crânios e as reconstruções 3D. Esse aqui é o crânio do Homo habilis e a sua reconstrução 3D. Esse é o crânio do Homo erectus e a sua reconstrução 3D. Esse é o crânio do Homo ergaster e a sua reconstrução 3D. E esse é o crânio do Homo neanderthalensis e a sua reconstrução 3D. Bom, saindo um pouquinho, mas ainda comentando sobre eles, nós ainda sabemos sobre os Homo neandertais que eles conviveram com os homens modernos. É uma das grandes teorias que falam sobre a convivência, na verdade, a coexistência de Homo neanderthalensis com Homo sapiens. E que os neandertais teriam sido extintos pela, digamos, brutalidade do Homo sapiens, na verdade, do Homo sapiens. Bom, o gênero Homo, ele viveu na África entre 200 até 150 mil anos atrás. E a partir de linhagens de Homo ergaster, surgiu o Homo sapiens, que é o protótipo do homem moderno. E essa figurinha aqui embaixo relata como é que teria sido a reconstrução a partir das ossadas do Homo sapiens. Entrando no ser humano moderno, digamos assim, por assim dizer, nós temos um livro fantástico de um historiador que ele que tem especializações na paleontologia, no estudo do ser humano, que ele escreveu, na verdade, esse livro, que é sensacional de ler. Uma breve história da humanidade, Sapiens. E o Yuval Noah Harari, ele escreve esse livro basicamente mostrando o que eu coloquei nesse slide. O Homo sapiens levou à extinção de cerca de metade dos grandes animais do planeta, muito antes dos humanos inventarem a roda ou as ferramentas de ferro. Ele mostra que o Homo sapiens, assim que ele se estabelece no globo terrestre, ele apresenta uma ferocidade, uma brutalidade e um ímpeto de destruição que levou à extinção dos grandes animais, como a preguiça gigante, como alguns dos mamutes e por aí etc. Bom, é necessário dar cabo do pensamento que o Homo sapiens convivia pacificamente com a natureza. Ou seja, isso não aconteceu. O Homo sapiens não vivia pacificamente com a natureza, bem como com as outras espécies de humanos que coexistiam com a nossa. Aqui vocês lembram do Homo neanderthalensis, né? E o grande ponto propulsor dessa destruição foi a reforma cognitiva, ou seja, a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. O gênero, na verdade, a espécie Homo sapiens, quando ela teve essa reforma cognitiva, ela impulsionou essa destruição. O Homo sapiens, ele teve a capacidade verdadeiramente única na nossa linguagem, não a sua capacidade de transmitir coisas sobre homens e leões. A reforma cognitiva ela ocorreu entre 70 a 30 mil anos atrás. Ela revolucionou completamente o modo de agir da espécie e
ajudou na extinção de outras tantas espécies humanas, né, do gênero Homo, né, e outras tantas espécies de animais. O Homo sapiens era um excelente caçador-coletor, né? Ele mudou-se e adaptou-se, digamos por assim dizer, diversas ambientações, e aí eles se instalaram as populações de Homo sapiens. Eles se espalharam por todo o globo terrestre. E eles iniciaram suas primeiras navegações colonizando a Oceania por embarcações rudimentares, as chamadas pirogas, né, que são essas embarcações bem rudimentares, que alguns dos nossos indígenas brasileiros também utilizavam. De uma linhagem evolutiva do Homo sapiens surgiu a gênese do Homo sapiens sapiens, uma subespécie dessa que atualmente é a nossa. A principal característica do homem moderno é o cérebro bem desenvolvido, né? Nós temos aqui os australopitecos, com um baixo e reduzido cérebro, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Lembrando, alguns estudos colocam em xeque o tamanho do cérebro desses dois, dizendo que o Homo neanderthalensis, poderia ter um cérebro maior do que este, que é o Homo sapiens. Bom, e o ser humano moderno é isso, né? Um grande crânio que consegue suportar uma magnífica máquina que é o cérebro humano. Magnífica máquina mesmo. Nós temos o cérebro aqui ao fundo, né, da foto, e a medula espinhal, com os nervos, né, os gânglios nervosos, que vocês podem ver mais à frente. E finalizando esta aula, é importante ter consciência que nós não descendemos diretamente do macaco, mas sim temos um ancestral em comum com os símios, que são os primatas, né? A espécie humana atual, ela passou por inúmeras evoluções, lembrando que essas evoluções foram sempre ao acaso, e sofreu a ação da seleção natural para que a mais adaptada sobrevivesse. A atual espécie humana é a Homo sapiens sapiens, na verdade a raça, né? Que seria o epíteto genérico, que é o Homo, o epíteto específico, que é o sapiens, e o epíteto subespecífico, que é o outro sapiens. E aí nós temos uma pergunta filosófica para realmente encerrar essa aula, que é o impacto da evolução humana. De onde viemos e para onde iremos? Essa, fazendo um impacto sobre como é a pegada da evolução humana e a pegada dos humanos no planeta Terra, nos leva a pensar e nos leva a refletir muito sobre o que nós fazemos com as outras espécies. Bom, eu vou enviar o TC de Biologia 2, número 5, lá no grupo do ENA e também no drive do e-mail do ENA. Eu agradeço muito a vocês que escutaram até agora esta aula e até mais. Tchau, tchau.